Olá, nesta aula nós iremos criar o Select 1 da nossa DLL MySQL. Para isso, vou estar utilizando aqui a estrutura de tratamento de erro, como a gente fez em todas as demais, no Select. O que é importante nós observarmos aqui é que nesse caso, esse Select 1, ele vai estar retornando uma matriz string. Existe uma diferença básica entre array e matriz. A array ela tem uma única dimensão, já uma matriz ela é bidimensional. Então, quando a gente tem uma matriz de dados, é como se eu tivesse uma tabela Excel de dados que vai representar, por exemplo, os dados que foram resgatados do banco. Então, se eu resgatei uma tabela de dados do banco, eu vou montar minha matriz no formato que ela me devolva esses dados do banco. Se caso alguma coisa der erro, eu vou fazer igual a gente fez nas anteriores, vou estar capturando esse erro. Só que aqui a gente tem que retornar nulo. No caso, vai retornar um null, caso a gente não consiga realizar nenhum procedimento, nada funcione, então a gente retorna nulo. E agora a gente vai começar a fazer a implementação. Aqui eu vou fazer um Ctrl+C do código, daí eu já vou explicando linha a linha. A lógica que eu implementei aqui foi a seguinte. Eu criei uma variável, uma array, na verdade, do tipo string, ok? E esse aqui ela é do tipo string matriz. E a gente inicializa ela como nulo. Então a gente cria e inicializa ela como nulo. Não foi construída ainda, não foi instanciada. Chamo o método de conectar para verificar se o sistema está conectando no banco ou não. Caso ele conecte, a gente já vai ter lá a nossa string de conexão e tudo mais, o nosso objeto conexão pronto. E nesse caso, a gente vai estar usando o MySQL Data Adapter. Então, o MySQL Data Adapter ele vai permitir a gente criar uma cópia do banco de dados, do que foi resgatado do banco de dados, e vai deixar na memória do nosso computador. Então, sempre que eu faço um select utilizando o Data Adapter, ele busca os dados no banco e salva esses dados no estado de memória que nós podemos acessá-los posteriormente. Para o Data Adapter funcionar, ele pede qual é o comando que eu quero executar no meu banco de dados e qual é a conexão que eu tenho, em qual banco de dados qual servidor, em qual banco de dados eu devo executar esse comando. Eu quero usar aqui uma data table. O data table ele vai permitir, então, a gente ter os dados resgatados do banco no formato de tabela. Então, os dados que eu resgatei do banco no processo anterior, que está em memória, eu vou passar esses dados para essa tabela de dados, que é o meu data table. No procedimento select 2, a gente retornou o data table diretamente. Nesse, a gente vai estar retornando uma string. Então, eu vou estar carregando esse objeto dados em memória, .fill, vou estar carregando os dados que estão em memória para a minha tabela de dados. Posteriormente, agora, como eu preciso montar a minha matriz do tipo string, eu vou estar dando um count, vou estar contando quantas linhas, contando a quantidade de linhas de dados que estão na minha data table. Então, agora que eu tenho uma tabela de dados, eu vou contar a quantidade de linhas que eu tenho nessa tabela de dados. E se a quantidade de linhas for maior que 0, quer dizer que resgatou algum tipo de dado do banco. Então, eu estou pegando aqui a quantidade de linhas que resgatou do banco e aqui eu estou pegando a quantidade de colunas. Por exemplo, se eu estou solicitando no banco lá um select de pessoa que tenha CPF, nome e endereço, então seria 3 colunas. Se o meu select retornou 3 dados, 3 linhas afetadas, então a gente teria 3 linhas e 3 colunas e assim por diante. Então, a quantidade de colunas, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que eu resgatei do banco a partir do meu select. Então, nesse momento agora, a gente está construindo
a array string que antes a gente só tinha declarado. Aqui então a gente está construindo ela, instanciando ela. Toda array tem que ter um tamanho específico. Então aqui a gente está construindo ela com o tamanho de linhas que o meu banco de dados que a consulta retorno do banco, e com a quantidade de colunas. Então a minha string, a array de string, ela tem a mesma dimensão do retorno do select que eu mandei para o banco. Então os dados que retornaram do banco vão ser representados então pelo meu result aqui, que é a minha matriz de string. Eu estou criando um data haul, que esse data haul ele vai permitir que eu esteja salvando todas as linhas que está na minha tabela de dados no formato de array. Então eu quero fazer isso aqui, aí eu chamo tabela de dados.select e eu estou adicionando para uma array, nesse caso não é uma matriz, é uma array do tipo data haul. Aqui eu vou ter todas as linhas então que retornou da minha consulta. Agora eu estou passando essas linhas por um for-hash, que é uma estrutura, um for aperfeiçoado para a gente estar trabalhando, é um for que se autorregula. Estou passando isso aqui para um for-hash. Então, para cada linha que existir, para cada linhas que existir do nosso retorno, dos dados que nós temos na tabela de dados, eu vou estar atribuindo para uma linha. Observe que linhas aqui, ela faz referência a uma array. E aqui, linha, ela faz referência a apenas uma linha de dados que a gente resgatou dessas linhas, que era uma array, e jogou, está passando para dentro de linha. Agora eu vou fazer, dentro do meu for-hash, eu vou fazer um for que vai carregar agora as colunas. Então, isso aqui ele está pegando a linha, e cada vez que ele encontrar uma linha, eu tenho que passar a linha para a coluna. A gente criou aqui um contador para poder contar quantas vezes o for-hash está sendo executado, já que o for-hash, diferente do for, ele não tem como contar, tem um id de contagem. Então a gente criou aqui um contador, um count. Cada vez que ele estiver passando por dentro desse for-hash, ele vai estar contando mais um. Então ele inicializa com 0. Caiu a primeira linha aqui, a gente vai estar fazendo o seguinte: para a minha array result, na posição count, que vai ser na linha 0 dessa minha array result, atribua os dados que eu consegui pegar dessa linha aqui, os dados que eu consegui pegar da linha, na posição 0, que seria a primeira vez. Seria controle dessa posição aqui. A próxima vez que o for faz aqui, vai pegar a posição 2, a posição 3, a posição 4. Lembre-se que esse for ele vai ser executado com base na quantidade de colunas que a gente tem. Então, resumindo, o for-hash vai servir para carregar as linhas da minha array, da minha matriz string, e o for vai servir para carregar as colunas. Então, a gente vai estar carregando no formato linha, 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 e cada linha colocando para cada linha as colunas dessa linha. E assim que ele passar por próximo for-hash, para a próxima linha, aí a gente vai estar carregando na próxima linha de novo e está carregando as colunas. Assim que a gente terminar de realizar o for-hash, eu vou fazer um retorno desses dados. Eu mando retornar o resultado. Logicamente, se ele caiu aqui dentro, ele preencheu essa minha matriz string com algum dado que estava no banco. Caso ele não tenha sido afetado por nenhum dado, ou a minha consulta não tenha retornado dado nenhum, aí a gente vai estar retornando o result ainda como nulo. Okay? Então, agora nesse caso, a nossa DLL MySQL já está pronta. Então aqui a gente finalizou a nossa DLL MySQL. Aí a gente vai ter que implementar agora a DLL SQL Server. Mas só para fazer um teste aqui, o Ctrl S aqui, fazer um teste, a gente já pode mandar compilar nossa DLL. Então dá um botão direito em cima do projeto aqui, botão direito em cima do projeto e dá um building. Automaticamente ele vai estar compilando essa minha DLL
e agora eu já tenho uma DLL que tenha pelo menos a funcionalidade de conectar com uma base de dados MySQL. Na próxima aula agora a gente faz a conexão com SQL Server.